O número chama a atenção. Nos últimos 2 anos, os atendimentos no Centropop aumentaram 168%. São pessoas em situação de rua que recebem assistência do poder público. Uma realidade que se reflete não só em Campos, maior município do interior do estado do Rio, mas também em outras partes do Brasil. A gente precisa trabalhar as raízes que levam as pessoas a estarem em situação de rua. E o estar em situação de rua é algo que precisa também ser muito objetivado. A situação de rua pode ser algo que relaciona essa pessoa a uma condição clássica de dormir e acordar na rua, e também aqueles que passam pela rua e que vivem a situação de rua em busca de sobrevivência e retornam, em alguns casos, talvez uma grande parte, para as suas residências. Mas nós temos um número expressivo de aumento das pessoas em situação de rua, fundamentalmente por conta do crescimento do empobrecimento da população. A pandemia foi um ápice desse processo, mas ela não foi a causa. Então, o processo de empobrecimento ele é contínuo, ele é multifatorial, não dá para trabalhar um aspecto apenas. Vários setores podem levar uma pessoa a buscar um lar nas ruas, seja por conflitos em família, uso de drogas e desemprego. Cada um carrega uma história. Este homem, que prefere não se identificar, é atendido pelo Centropop desde novembro. Veio de Itaperuna, no noroeste fluminense, em busca de um irmão. Sem ter condições de voltar, a alternativa foi viver nas ruas. Eles me ajudaram muito. Até hoje eu consegui tudo. Fui acolhido no abrigo. Então, eu estou dormindo no abrigo. Você vem ao Centropop e passa o dia aqui. Isso. Entre 2020 e 2022, o número de abordagens também aumentou 45%. Por dia, mais de 100 pessoas são atendidas no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que é a porta de entrada para quem precisa deste tipo de assistência. A gente recebe de outros municípios as pessoas de rua dos municípios. Eles deixam aqui e a gente não sabe de onde vem, mas sabe que vem. A gente tem, assim, nesse período, a gente tem muitas carinhas novas, entendeu? Essa população flutuante que passa aqui no Centropop, que muitas vezes não quer ficar em acolhimento nenhum. Tem o trabalho do Centropop aqui, que é o café da manhã, o almoço, o lanche, o banho. Isso aí é muito importante também. E à noite eles podem optar por ficarem na rua ou um acolhimento noturno que a Prefeitura cofinancia 15 vagas, que é o AFA. Além do Centropop, o município de Campos tem 3 abrigos. Ao todo, são 130 vagas nestas instituições de longa permanência. Nós temos o Lar Cidadão, com capacidade de 30 pessoas. Nós temos a Casa de Passagem com capacidade para 50. Temos o Manuel Cartucho com capacidade para 50. Temos o AFA, que é o acolhimento noturno, cofinanciado, 15 vagas. Até dia 30 de março, nós vamos estar inaugurando 2 repúblicas, uma masculina e uma feminina. E também agora, no início de março, nós estaremos inaugurando a residência, a casa de mulheres de rua, de moradoras de rua. Não são mulheres com risco iminente de morte, porque para risco iminente de morte, nós temos a Casa Benta Pereira, que também é do nosso departamento. Um levantamento realizado em Campos aponta que a maioria das pessoas que vivem em situação de rua é formada por homens com idade entre 27 e 43 anos, geralmente solteiros, que passaram por algum conflito familiar e que moram nas ruas há pelo menos 2 anos e meio. Um público jovem, um público que faz parte da PEA, da população economicamente ativa. É o retrato que valida, que justifica aquilo que eu coloquei sobre um dos índices censitários, a questão do desemprego. Nós temos o público idoso, nós temos pessoas em condições de deficiência, ou seja, o PCD. Situações, por exemplo, das mulheres, o quanto que elas enfrentam dificuldade de todas as naturezas ao estar em situação de rua e o quanto que elas constroem também estratégias importantes para ficarem na condição de rua. Além da alimentação e cuidados com higiene pessoal, as pessoas em situação de rua que são atendidas pelos programas recebem apoio de uma equipe multidisciplinar para incentivar os recomeços, sejam eles profissionais ou pessoais. É indispensável, porque, na verdade, a gente lidar com muito sofrimento. São pessoas muito sofridas, que em algum momento de sua vida tiveram algum direito seu violado. E muitos
droga, muitos por abuso, muitos por N situações que os trazem aqui. Aquelas pessoas elas não estão perdidas na existência humana delas, elas estão ali buscando, na verdade, as alternativas que são fundantes da vida delas, que é a sobrevivência. Mas elas não são só sobrevivência, elas são cultura, elas são formação, elas têm pensamentos, têm reflexões, é um pouco disso tudo, né?